Você já parou para pensar quem você realmente é? Eu sinto que essa é uma das perguntas mais profundas e mais difíceis da gente ter que responder nesse mundo. Quem nunca esteve diante dessa pergunta, seja através de uma apresentação em algum lugar, né? Se apresenta, diz quem você é, me conta. E a gente muitas vezes encontra uma grande dificuldade de responder essa pergunta, de dizer quem a gente é. E aí ainda tem mais um desafio, né? Como que a gente se define sem usar esses rótulos, o trabalho que a gente exerce, a idade que a gente tem, o lugar, o país, o estado onde a gente mora. Como que a gente consegue se definir sem esses rótulos? Parece quase impossível, parece muito difícil pra gente, pra esse pequeno ego nosso. E é tão interessante porque se a gente for realmente analisar essa questão, ela é muito intrigante, porque como a gente poderia não ter a consciência total de quem a gente realmente é? E essa é a nossa experiência aqui nesse mundo, porque essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente pode receber aqui, se definir, né? E se definir ainda sem esses rótulos no mundo. Eu tô perguntando isso pra vocês porque hoje eu queria conversar com vocês sobre um conceito muito interessante, que é sobre a ideia de autoconceito, que é a nossa autopercepção do que a gente acredita que a gente realmente é. E como que para o livro que eu estudo, Um Curso em Milagres, essa percepção tá tão distorcida. Tem um trecho do livro que ele fala que essa nossa dificuldade de definir quem a gente realmente é, ela tá intimamente atrelada ao fato de que aquilo que a gente se identifica como sendo a gente, de fato não é a gente. É uma ideia, um autoconceito totalmente criado por nós, totalmente criado pelo nosso ego, que tá à parte da nossa real essência, e por isso uma confusão tão grande. E em um dos trechos ele até brinca, né? Como poderia você não conhecer a sua própria natureza? Você não conhecer aquilo quem você realmente é, sendo que é você. E daí isso já mostra essa grande confusão que a gente vive nesse mundo. Eu vou começar fazendo a leitura de um trecho para que a gente possa juntos ir aprofundando. Sobre o autoconceito versus o ser. Tá no capítulo 31, para quem tem o livro, a seção 5. O que se aprende desse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo. Ele cabe bem nele, pois essa é uma imagem apropriada ao mundo de sombras e de ilusões. Aqui ela caminha em casa, onde o que vê é uno com ela mesma. O aprendizado do mundo serve para construir um autoconceito. Este é o seu propósito. Que venha sem um autoconceito e o faça à medida que segues adiante. E na época em que atingires a maturidade, tu o terás aperfeiçoado para enfrentar o mundo em termos iguais, em unidade com as suas exigências. Bom, então o que ele está trazendo aqui logo no início pra gente? Que esse autoconceito, ele é criado por nós e ele é a semelhança desse mundo, né? E ele é um autoconceito muito distorcido porque ele foi criado para que a gente possa viver nessa realidade, que não é a realidade, a nossa verdadeira realidade, né? A realidade do Filho de Deus, a realidade espiritual nossa não é a desse mundo, né? E então é criado um autoconceito, uma ideia de quem nós somos que se encaixa perfeitamente, né? Que é o espelho perfeito desse mundo. E olha para esse mundo, né, gente? Então, que tipo de imagem que a gente criou sobre nós? Que tipo de distorção, né, que a gente criou sobre quem a gente realmente é? Sobre a ideia do que a gente acredita que realmente é. E daí ele traz, né, que o propósito é a gente nasce, digamos assim, sem autoconceito, e ao longo de toda a vida a gente vai construindo esse autoconceito para que na idade adulta, na maturidade, a gente já tenha aperfeiçoado ele para enfrentar o mundo em termos iguais. Em termos iguais porque a gente se torna
parte do mundo, entre aspas, né? A gente se torna aquela engrenagemzinha que funciona dentro do próprio sistema. Aí ele fala um pouquinho aqui embaixo também. O autoconceito é feito por ti. Ele não tem absolutamente qualquer semelhança contigo. E aí eu sinto que nessa frase ele já dá aí um puxãozinho de orelha, né, pra contar pra gente exatamente isso, que é aquilo que a gente pensa que a gente é, a ideia que a gente cria da gente mesmo é muito diferente, tá muito distorcida, tá muito distante de quem a gente realmente é. E qual que é a principal questão? Por que isso é uma grande chave no nosso processo espiritual? Porque é a identificação com esse autoconceito que a gente cria. E aí, vamos começar a dar até exemplos de autoconceito para vocês entenderem. Autoconceito é a ideia de sou boazinha, sou malvada, sou chata, sou inteligente, sou burra, sou boa nisso, sou ruim naquilo. Tudo isso são autoconceitos. Tudo isso são ideias que eu crio sobre mim, sobre quem é essa personagem, quem é a Gabi no mundo, qual é essa personagem aqui. Todas essas ideias são meu autoconceito. E quando a gente acredita nisso, quando a gente acredita que a gente é esse serzinho pequeno, com essas qualidades, com esses defeitos, que age assim, que age assado, a gente se fecha. Essa é a principal questão. A gente se fecha no já sei. Já sei que eu não dou conta disso. Já sei que eu sou assim. Já sei que fulano é assado. E aí a gente vai se fechando cada vez mais na ideia de que a gente é esse autoconceito, de que a gente é esse pequeno ser, de que a gente tá preso, né, aqui nessas historinhas que a gente fica encenando, hora de bonzinho, hora de malvado, hora de tantas coisas, hora de tantas ideias do mundo. A gente é isso. Se a gente não questiona esse autoconceito, se a gente toma 100% ele como verdadeiro, a gente vai acreditar 100% que a gente é isso. E percebe como todas essas ideias, elas acabam se tornando barreiras, que nem eu falei, para que a gente possa acessar uma outra percepção sobre a gente mesmo. E barreiras para que a gente possa acessar a percepção de quem a gente realmente é, mas também de fazer aquilo que muitas vezes a gente deveria fazer para ir em direção à cura. Posso dar alguns exemplos, né? Então eu acredito que eu sou filha no mundo, né? Então eu tenho esse papel, eu sou filha. E eu posso até me definir dessa maneira. Lembra no começo do vídeo que a gente falou? Eu posso me definir, sou filha de fulano, trabalho com tal coisa. Então imagina que eu tô me identificando só com esse conceito, sou filha. Dentro desse conceito, eu tenho uma série de coisas, eu tenho uma série de exigências daquilo que uma filha faz, né? Então uma filha vai se relacionar de uma maneira específica com essa mãe ou com esse pai também. Vai ter um papel de ser o menor na relação, porque é o filho, não vai poder exercer certas, dentro ali daquela relação, não vai poder exercer certos papéis, vice-versa também. Então a mãe também vai ter uma responsabilidade com o filho, de cuidar, de saber, de agir de um jeito específico, de amar, né? A gente tem um script para cada autoconceito, para cada papel que a gente assume tem um script no mundo. E quando a gente está muito identificado com isso, a gente começa a criar a nossa identidade em cima desses papéis. E a gente se fecha para acessar papéis diferentes, para acessar não só papéis, mas atitudes diferentes. Então imagina que eu sou filha, mas em um determinado momento eu preciso me posicionar frente à minha mãe ou frente ao meu pai de uma maneira que uma filha não se posicionaria no papel do mundo. E daí me vem uma programação, não, mas eu não sei, porque eu sou a filha, eles sabem mais. Entende? Essa programação. Eles sabem mais, então eu não vou falar isso. Eu realmente não sei, então melhor não falar. E aí a gente bloqueou um processo que poderia ser uma cura pra mim e uma cura pra eles. Esse é um exemplo bem simples, gente, de como os papéis nos limitam. Agora pensa que a gente tem vários papéis. Pensa o quanto que cada um desses papéis exige uma parte de nós e como que eles nos colocam muitas vezes em locais equivocados. E quando a gente age dessas maneiras, seguindo esses papéis, a gente reforça o próprio papel. Eu digo de novo, olha, eu sou filha, eu não sou um espírito que tem conexão com Deus. Eu não sou isso, eu sou só filha. E daí eu reafirmo, nas pequenas atitudes, né? E nas grandes atitudes também. E daí eu vou me fechando cada vez mais dentro daquele papel, cada vez mais dentro dos autoconceitos e acessando cada vez menos quem eu realmente sou. Isso é um pouco como acontece na prática. E essa é a grande importância
da gente olhar para isso no aspecto espiritual. E tendo esse espaço, essa disponibilidade de dar espaço para trás e pensar, mas espera um pouco, eu realmente sou isso? E o quanto que isso, gente, nossa, é muito profundo e dá medo. Por isso que a gente também se apega a papéis. Dá medo, porque é uma grande desconstrução. Tem um trecho, né, no próprio capítulo 31, na seção 5, que ele fala, conforme você for desfazendo o seu autoconceito, vai haver momentos que você vai se sentir confuso. Por quê? Porque a gente acredita muito que é aquilo. Então, quando a gente desfaz, a gente começa a sentir uma certa confusão, um medo. E daí ele fala, não se preocupe, né? Não te preocupes com isso. Porque a gente assenta de novo. E ele fala, conforme você for caminhando nesse desfazer, você vai recriando várias vezes o seu autoconceito, né? Então eu desfaço um pouco essa ideia de que eu sou sua filha. Mas eu ainda acredito em algumas outras ideias, então eu crio um outro autoconceito com as outras ideias que eu ainda acredito, mas essa ideia menos. E a gente vai meio que gradualmente fazendo esse processo. Então nessa conversa, por exemplo, com os pais, eu posso desconstruir essa ideia de que eu sou filha deles. E eles podem, nessa pequena brecha que é aberta, desconstruir a ideia de que são meus pais. Ai, Gabi, mas isso dá medo, porque, né, que é isso que a gente falou, quando a gente desconstrói um autoconceito, dá medo. E como que isso poderia ser bom? Bom, é bom porque nos tira desses rótulos. E, de fato, eles estão exercendo papéis de pai, eu estou exercendo papéis de filha, e esses papéis serão úteis em vários momentos. Mas eu não sou isso e eles também não são. E uma brecha na mente para essa percepção, para esse entendimento, é uma grande liberdade, é uma grande oportunidade de cura e de liberdade para que a gente cada vez mais vai questionando quem a gente acredita que é, para ir em direção, conhecimento de quem a gente realmente é. Vou ler para vocês um trecho do livro que ele vai dizer o quem a gente é, né, que ele traz um pouquinho isso, pra gente receber, né, entender mais ou menos em que direção ele quer colocar a nossa percepção, né, na verdade em que direção ele quer que a gente se coloque. Ele fala assim, tá no livro de exercícios esse trecho, tá, na lição 95. O nome da lição é Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. Bem diferente, né? Do que a gente se identifica. Se alguém perguntar pra você quem você é, eu acredito que essa vai ser a última resposta que você vai dar pra essa pessoa. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser com um Criador e uma meta. Trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes, para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um ser completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar o mundo a verdade sobre ti mesmo. Uau, né, gente? Olha isso. Olha como isso é tão diferente realmente do que a gente se identifica. E esse é o lugar que ele quer levar a gente. Não só desse lugar intelectual, tá, do vídeo que a gente tá falando, a gente tá lendo, a gente tá intelectualizando. Não só desse lugar intelectual, mas em experiência, né? Da gente realmente conhecer quem a gente é. E para isso a gente vai precisar dar esses passos para trás, nesses autoconceitos que a gente criou. A gente vai precisar estar disponível para receber, né, quem a gente realmente é. E acima de tudo, quando a gente questiona e abre essa possibilidade, a gente está disponível para pedir, né? Me mostra quem eu sou. Me mostra Deus, Jesus, Espírito Santo, o santo que você acreditar. Me mostra quem eu realmente sou. Eu quero ver quem eu realmente sou. Tem até uma oração que é muito linda, que tá aqui no curso, que fala, né? Esvazia-me de mim e preenche-me de ti. A
Esvazia-me de mim e preenche-me de ti. Para que a gente possa acessar cada vez mais esse estado que ele está falando. Para acessar esse estado de luz, de amor, de felicidade, da nossa real natureza, a gente precisa remover todas essas barreiras que estão na frente. Bom, gente, então bora lá nesse exercício, esse pequeno exercício aí que ele traz para nós. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, deixe seu comentário, vamos conversar sobre isso bem profundo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.